Seja bem-vinda ao nosso programa Descomplicando o Relacionamento. Aqui nós vamos falar sobre estratégias de melhoria do seu relacionamento, isto é, como ter um relacionamento saudável e feliz. Eu sou Amanda Carvalho, sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos individuais, casais e família. E o nosso tema de hoje é como o relacionamento afeta a nossa saúde mental. Você já parou para pensar sobre isso? Então vamos lá. Primeiro, eu quero te contar como foi que a gente chegou até aqui. O ser humano é o único que desenvolveu a linguagem verbal. Nenhum outro animal, nenhum outro ser habitante aqui fala como nós falamos. Nós desenvolvemos a linguagem verbal, justamente para que pudéssemos nos comunicar com o outro, nos relacionar e falar sobre aquilo que sentimos, expressar ou falar sobre a empatia, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Se não pudéssemos verbalizar, falar sobre as nossas intenções, como seria? A intenção de pedir algo, a intenção de ir a algum lugar, a intenção de conquistar alguém. Então, o verbal possibilitou que nós pudéssemos ter essa interação, nós pudéssemos conversar de forma mais aberta e que o outro pudesse entender. A linguagem verbal também nos permite falar sobre os nossos sonhos, sobre tudo aquilo que nós sonhamos, queremos, e nos traz a oportunidade de compartilhar isso com as outras pessoas também, aquelas que nós convivemos. E através da linguagem verbal, nós desenvolvemos relações interpessoais, aquelas do dia a dia, seja no relacionamento, seja no trabalho, e ela nos possibilita termos relacionamentos positivos, relacionamentos que nos ajudam, pessoas que nos ajudam no dia a dia, seja para fazer qualquer coisa, seja para ir ao supermercado, fazer uma compra, ali tem pessoas das quais nós interagimos, seja a pessoa que está conosco no nosso dia a dia, aquela pessoa que nós escolhemos para relacionar, para vivermos juntos o dia a dia, compartilhar das nossas incertezas, dos nossos medos, dos nossos problemas e também das nossas alegrias. E tudo isso possibilita um ambiente de cooperação. Aqui na psicologia a gente tem o Maslow, que ele falou assim, que o ser humano, ele funciona por escala, e ele desenhou essas escalas. O que são? É como se fosse uma pirâmide da qual a nossa base, já viu a pirâmide alimentar? Pois é, aqui nós temos a pirâmide de Maslow, que fala sobre a necessidade do ser humano. E nessa pirâmide nós temos como base as nossas questões fisiológicas. Elas estando resolvidas, nós temos outra necessidade, que é a necessidade de segurança, de nos sentirmos seguros. Finalizado, estamos com o fisiológico ok, estamos seguros, estamos tranquilos, nós temos outra necessidade. Aí subimos para a necessidade social, que é aquela que nós temos de socializar, de estar com pessoas. E nos traz também a necessidade de pertencer a um grupo, pertencer e receber afeto e carinho. Isso traz para nós a terceira escala de Maslow, para que nós ficamos em paz. Ali, satisfeita a necessidade social, mas nós precisamos estar satisfeitos de receber, de interagir e de estar recebendo afeto e carinho. Ela satisfeita, nós entramos em uma outra necessidade, a necessidade de estima, que é aquela em que nós necessitamos nos reconhecer por nossas habilidades, por nossas capacidades. Feito isso, nós temos a necessidade de que o outro reconheça. Ainda se confunde muitas vezes a gente acha que é o outro que tem que reconhecer para que nós possamos reconhecer, mas funciona em outra ordem. Primeiro, nós reconhecemos as nossas capacidades, as nossas necessidades. Posteriormente, nós necessitamos que o outro reconheça essa necessidade.
E nós precisamos nos sentir dignos e respeitados. E para que tudo isso seja possível dentro de um relacionamento, nós precisamos ter contato. Nós precisamos nos relacionar. Por que às vezes a pessoa diz assim, eu nunca mais vou me relacionar? Eu já falei. Eu falei isso. Chegou num ponto da minha vida, depois que eu tive tantos relacionamentos complicados, eu cheguei num ponto e falei, eu não me relaciono mais. Já que relacionar é isso, relacionar é assim, então eu não quero mais. Para que seja possível, nós precisamos ter contato com pessoas. Então, eu me prometer que eu não iria me relacionar mais, não iria resolver. Porque eu tinha necessidade, de acordo com essa pirâmide, eu tenho a necessidade de me socializar. Não só com a minha família, com o pessoal do trabalho, com os meus amigos. Eu tenho a necessidade de socializar também com uma outra pessoa. Socializar e me relacionar. E permitindo isso, nós temos contato com pessoas, nós desenvolvemos vínculos, nós precisamos nos sentir amados, reconhecidos, principalmente por aquela pessoa que está do nosso lado, no dia a dia, a pessoa que nós temos afeto, muito afeto, que escolhemos viver junto durante algum tempo ou durante a vida toda, a gente não sabe. Relacionamento é um negócio, varia muito, porque precisa estar em congruência. Se não houver isso, tende-se a ir afastando, cada um vai para um caminho diferente, um decide por aqui, o outro decide por ali. E é primordial para o nosso desenvolvimento que nós consigamos nos relacionar, mas é relacionar de forma saudável. Porque o relacionamento ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E quando ele é negativo, são inúmeros os prejuízos na nossa mente e prejudica muito a nossa saúde mental. Então vamos lá, um relacionamento positivo, ele nos traz harmonia, ele nos traz satisfação, ele nos traz aquele aconchego. Quando nós estamos bem com a pessoa que nós nos relacionamos, estamos em paz, levantamos, damos um bom dia, um beijo, cada um segue para o seu trabalho, para o seu dia, após levantar dessa forma, tudo bem, estamos tranquilos. Como é o nosso dia quando nós estamos assim, com as nossas emoções positivas, estamos com sentimentos positivos, a gente vai trabalhar bem, animado, tudo flui de uma forma mais leve. Agora, experimenta levantar e ter uma baita de uma briga antes de ir trabalhar. Aliás, não experimente, só imagine. Como será o dia? O seu dia, o meu dia? Como vai ser? Terrível, ruim, péssimo. Nós não conseguimos concentrar direito, o sentimento de angústia é muito ruim. A gente pega o WhatsApp, a gente quer mandar uma mensagem, ainda quer tentar resolver aquilo, mas continua conversando, não de uma forma tão saudável, porque não ficou resolvido ali, a gente só brigou e saiu, e fica complicado, fica difícil, é muito delicado a questão dos relacionamentos. E quando eles estão em equilíbrio, é muito positivo. Nós conseguimos desenvolver muito melhor. Desenvolver no nosso dia a dia, desenvolver em nossos projetos. Por exemplo, quando o meu marido me apoia nos meus projetos, inclusive nesse projeto aqui, é mais fácil para mim. Quando eu consigo, quando eu posso compartilhar com ele tudo isso que eu estou fazendo, tudo isso que está acontecendo, e ele traz um estímulo positivo, ou ele traz um parabéns, ou eu estou com você, ou você precisa de alguma coisa para que você execute esse projeto, tudo isso me fortalece. Eu me sinto muito melhor em vir aqui, em conversar, em executar as minhas tarefas do dia a dia também. Agora, se ele falasse para mim assim, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, isso aí é besteira. Para com isso, vai trabalhar. Se ele traz essa fala desse jeito, eu me sentiria completamente desestimulada. E por mais que eu executasse, seria difícil,
porque é como estar fazendo, como se eu estivesse fazendo algo contra o que aquela pessoa, que aquela pessoa que está comigo disse. Então, se não é que ele tem que concordar com tudo que eu vou fazer ou com tudo aquilo que eu almejo fazer na vida, mas quando há o estímulo positivo, a probabilidade de eu desenvolver, ela é muito maior. Agora, quando há o estímulo negativo, quando há o desestímulo, que aquela pessoa tenta nos colocar para baixo, fica muito mais difícil. E um estímulo positivo, ele nos faz sentir positivos, sentimentos positivos, emoções positivas, das quais nós temos alegria, nós temos ânimo também para poder fazer tudo aquilo, sentimos harmonia, sentimos satisfação em estar vivendo o dia a dia. Uma vez que nós nos relacionamos, precisamos tomar muito cuidado para que seja saudável. E eu bato muito nessa tecla, eu insisto muito com todos os meus pacientes. Por quê? Porque o relacionamento, quando ele é saudável, aquele casal ou aquela família, ele tende a crescer muito mais. E quando eu digo crescer, eu não estou falando só de financeiro, eu estou dizendo em todas as áreas da vida. Desde do crescimento pessoal, desde como aquela pessoa vai se sentir com ela também, desde como vai ser o dia daquela pessoa, de como no trabalho, durante tudo que aquela pessoa foi executar durante o dia, um mês, um projeto, às vezes são projetos gigantescos, um novo emprego, uma nova casa, uma nova vida, uma viagem. Quando é compartilhado e compartilhado de forma positiva, a probabilidade de nós estarmos bem e termos saúde mental é muito maior do que quando temos o relacionamento em desequilíbrio. Aquele relacionamento onde há muita briga, onde há muito problema, muitas agressões, muitas humilhações e ofensas. Isso é terrível. É terrível para a nossa saúde mental. Quando nós escutamos ou quando há assim, você não é capaz, você não pode, você não é nada sem mim, você não faz nada da sua vida se não for comigo, você não serve para nada. Percebe? É terrível ouvir isso. Dói, machuca, vai lá na nossa essência. E se ouvirmos isso todos os dias daquela pessoa que está do nosso lado? E se passarmos a ouvir, se aquela pessoa fizer isso todos os dias, como é que nós vamos nos sentir ao acumular esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento? Porque de tanto ouvir, chega uma hora que, dependendo de como estiver a estrutura mental ali, a pessoa passa a acreditar que ela é aquilo. Ela passa a acreditar que realmente ela não consegue fazer nada, ela não consegue e não vai conseguir viver com outra pessoa, que ela precisa ficar ali, que ela vai ser humilhada, que ela está sendo humilhada e que aquilo não muda e que ela tem que ficar ali porque coloca na cabeça assim, então, como é que eu vou fazer? Então eu vou ter que ficar aqui mesmo. Então, o sentimento negativo, o estímulo negativo, o desequilíbrio no relacionamento traz o desequilíbrio nos nossos sentimentos. Passamos a ter sentimentos de tristeza, angústia, insegurança, frustração, e o acúmulo disso é que é o problema. É quando passamos a guardar. Eu escuto uma coisa ruim e guardo. Aquela pessoa me ofende, eu guardo. Aquela pessoa grita comigo, eu guardo. Aquela pessoa ela faz o que ela quer da vida dela, ela acha que ela não tem que compartilhar nada comigo e que eu tenho que aguentar tudo, eu vou guardando. A responsabilidade do casamento vai ficando de um lado só. E isso tudo vai virando como se fosse um vulcão. A gente vai guardando, só que uma hora esse vulcão explode. Porque não tem como nós guardarmos tudo dentro aqui sem que de alguma forma o nosso corpo, a nossa mente manifeste ou que ele jogue isso para fora de alguma forma, de algum jeito.
E um dos primeiros jeitos que ele joga é através da doença. Nós começamos a adoecer. É uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, é dor em tudo quanto é lugar. Dói tudo. Sentimos que nada funciona. O nosso corpo passa a dizer: parou, tá errado, pode ficar quietinha aí, não tá legal, não tá bem esse mecanismo seu aqui não. E ainda assim, mesmo adoecendo, nós continuamos guardando, acumulando os sentimentos negativos. O desequilíbrio de um relacionamento, ele vai desequilibrando a nossa mente. A partir disso, nós vamos somatizando até que chegamos ao sentimento negativo, mas o pensamento negativo, porque passamos a pensar muito mais negativo do que positivo. Eu ouvi de uma paciente um dia que ela disse assim: o meu relacionamento, ele vai ladeira abaixo. Porque toda vez que eu penso em algo e eu penso em outra coisa diferente, é sempre ladeira abaixo. Eu acho que tá ruim assim, mas parece que sempre vai piorando. Sempre há formas de piorar aquilo que aquela pessoa está vivendo. Então é como se não houvesse uma saída. E isso traz pensamentos negativos. O que é esse ladeira abaixo? É quando o pensamento ele só é negativo. Eu não posso nem pensar em sair dessa situação, porque e se eu sair? Eu vou ser tudo aquilo que aquela pessoa falou que eu sou, aquela humilhação, a pessoa passa a acreditar que ela não é capaz, ela passa a acreditar que ela não dá conta de viver se não for com aquela pessoa. Então, o desequilíbrio, o negativo que traz o pensamento negativo, ele desencadeia em problemas na nossa saúde mental. Que tipo de problema? Vou trazer para você os mais comuns que a gente vê aqui, muito. Depressão, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, síndrome do pânico, dentre tantos outros que nós temos. Mas o relacionamento negativo, o relacionamento em desequilíbrio, não quer dizer que seja só aquele relacionamento do qual há humilhações e tudo que acontece e que precisa chegar num divórcio. O relacionamento negativo, o relacionamento em desequilíbrio, que somatizamos em dor, que vira problema, ele pode ser que não venha acompanhado de verbalizações, de humilhação. Pode ser que seja aquele relacionamento que só daquela outra pessoa não estar ali com você, ou ela não participar, ou não compartilhar, que é onde fica o relacionamento unilateral que nós chamamos, que só uma das partes tenta movimentar para dar certo. Aquela pessoa que ela não te ofende, mas ela tá vivendo a vida dela. É como se você não participasse daquilo ali, também traz muito prejuízo para a nossa saúde mental, porque relacionamento é a dois, é reciprocidade, é empatia e é um monte de outras coisas, mas ele precisa ser equilibrado. E para ter equilíbrio, imagine uma balança, sabe aquelas balanças antigas que tinham dois pratos assim, um de um lado e um do outro? É como se colocasse um de um lado e um do outro, para equilibrar essa balança. Agora, se coloca uma pessoa só de um lado, o que vai acontecer? Ela vai cair para um lado, ou só do outro ela cai do outro lado. E assim não funciona, precisa estar em equilíbrio. E para estar em equilíbrio, os dois precisam fazer a sua parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Ok? Como é que eu descobri isso tudo? Porque eu passei. Primeiro, porque eu sou psicóloga, eu estudo, eu trabalho com isso há muito tempo. E eu tive uma experiência de vida na qual eu estava em um relacionamento muito difícil. E esse relacionamento não tinha essas agressões verbais, mas era um relacionamento muito difícil, em que a pessoa se mantinha no canto dela, vivendo a vida dela, e não compartilhávamos. Temos que viver a nossa individualidade. Isso de fato. Mas viver a individualidade e voltar para o casamento. Só que essa pessoa em que eu estava vivendo, ele vivia a individualidade dele e eu vivia a minha, e nós não tínhamos o compartilhar.
E quando íamos compartilhar o pouco do que tentávamos, nós brigávamos muito. Brigávamos, não conseguíamos resolver os nossos problemas e o tempo foi passando e eu comecei a ter sentimento muito grande de tristeza, muita angústia. O estar em casa ou voltar para casa era muito sofrido e eu tive depressão por conta dessa situação. Eu estava num relacionamento em que eu não estava feliz, em que eu não me via e não via como sair dele, porque eu tinha um filho com essa pessoa, eu tenho um filho com essa pessoa e eu não conseguia resolver os problemas, mas também não conseguia sair daquele relacionamento por conta das minhas crenças e foi quando eu tive depressão, aquela depressão em que foi muito difícil para conseguir entender que precisava resolver aquela situação, uma depressão que desestimula mesmo, e tinha muita tristeza. Ok? E por que precisa ser saudável? Por que o relacionamento precisa ser saudável, Amanda? Porque se não for saudável, a probabilidade de termos problema na nossa saúde mental é muito grande. Compartilhamos do dia a dia com aquela pessoa, compartilhamos sonhos. Lembra da linguagem verbal? Nós desenvolvemos essa linguagem verbal para conseguirmos nos relacionar, para conseguirmos viver com alguém, com as pessoas de forma geral, com a família, no trabalho. E se não vivemos de uma forma saudável com aquela pessoa, tendemos a ficarmos tristes. E a tristeza é complicada, porque ficar triste de vez em quando é normal. A gente fica triste, todos nós temos os nossos momentos ruins. Mas a tristeza somada à angústia, somada a uma frustração muito grande, porque muitas vezes apostamos naquele relacionamento, acreditamos naquele relacionamento que ele vai dar certo, há uma constituição de família, e quando tem também a insegurança daquilo, será que isso, como é que eu vou fazer? E se esse relacionamento não der certo? E aquela pessoa, ela tá ali, mas ela não tá. Ela chega a tal hora, mas quando ela chega, ela não tá aqui, tá só o corpo. Não tem interação, não tem afeto. Relacionamento sem afeto, ele vai morrendo aos pouquinhos. E o que é esse afeto? É o carinho, é o amor, é a dedicação, é o beijinho na hora de cada um ir para o seu trabalho, é o abraço, é o compartilhar dos sentimentos, de dizer: eu estou precisando de você, me dá um abraço, ou fica aqui comigo, ou vamos conversar um pouquinho. É esse compartilhar. Quando vem o relacionamento que esse relacionar está em desequilíbrio, quando estamos em desequilíbrio com o nosso parceiro ou parceira e nós nos sentimos tristes, inseguros, angustiados, frustrados, nós passamos a mandar uma mensagem para o nosso cérebro assim: tá errado? Tem alguma coisa errada aqui. E ele vai dizer: tá mesmo, resolve, faz alguma coisa. E se nós não resolvemos, se nós não trabalharmos isso, não acharmos uma forma de resolver aquele conflito, não acharmos uma forma de conviver em harmonia, o nosso cérebro vai continuar dizendo: o que você tá fazendo? Por que você tá aí? Tá ruim, tá chato, tá difícil. Eu tô triste, eu tô magoado. Por que isso não resolve? E quando ele manda essas mensagens que não há uma resposta e simplesmente continua daquele mesmo jeito durante muito tempo, pessoas ficam em relacionamentos de 20 anos assim. E aí depois a pessoa tem uma síndrome do pânico, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela tem uma depressão e muitas vezes não entende por quê. A maioria das pessoas que chegam no consultório com esses tipos de problemas, elas não sabem por quê. Por que ela está com depressão? Por que ela teve uma crise de ansiedade? Por que ela está com transtorno alimentar? Ela não entende. E maioria das vezes, eu não generalizo de forma alguma, mas por experiência, a maioria das vezes nós estamos com um problema
com problemas nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja em casa, com a família, um problema com o filho, com o pai, com a mãe, no trabalho, mas principalmente o relacionamento conjugal. É aquela pessoa que a gente dorme, acorda, quando não temos um equilíbrio, não conseguimos estar firmes no nosso trajeto. Porque se eu tô firme, tô aqui trabalhando, fazendo a minha parte, e o meu marido tá me dando uma série de preocupações, ou não compartilha comigo de sentimentos positivos, depois que eu saio daqui, eu chego em casa, é briga atrás de briga, nós vamos discutir sobre tudo, nós não conseguimos entrar em acordo em nada, como é que fica a minha cabeça quando eu vier trabalhar? Ela vai vir cansada, ela vai vir desgastada. O relacionamento positivo, aquele do qual nós conseguimos resolver o nosso conflito, ele é fundamental para estarmos em paz, para trabalhar, para conviver com a nossa família, com a sociedade em si. E se não fizermos isso? E se não tivermos um relacionamento saudável? Se não procurarmos isso de alguma forma, se não buscarmos em pessoas, nos momentos, se não buscarmos ter ou melhorar o relacionamento, a probabilidade de termos um problema, uma somatização ou uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, um transtorno alimentar, ela aumenta. Ela vai aumentando aos pouquinhos, porque é como, eu repito, o vulcão. A gente vai jogando coisa lá dentro, jogando, e ele tá esquentando, e ele tá esquentando. Chega uma hora que a nossa mente fala, eu não guardo mais, eu vou jogar tudo fora. Se vira aí para aguentar essa situação, mas eu vou jogar tudo fora. E de alguma forma ele joga, ele trava, muitas vezes ele trava. Sabe quando a gente trava? Fala, não consigo fazer nada hoje. Ou não quero, eu não tenho estímulo, eu não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade de levantar da cama. Observe os seus relacionamentos. Observe como está o relacionamento com a pessoa que você vive, que você convive. Está positivo? Crises de ciúme, por exemplo. Pessoas que têm crises de ciúmes todos os dias, que têm uma necessidade, por insegurança, têm necessidade de controlar aquela outra pessoa, de vigiar, de perseguir, de saber com quem que tá falando, o que que tá fazendo, que jeito que é isso, que horas que foi, que horas que vai, que chega, o tempo todo. A nossa mente, ela não aguenta isso. Porque nós nos anulamos, aí nós passamos a nos anular para viver em função de saber tudo daquela pessoa o tempo todo. E nós não temos como controlar uma outra pessoa, nós mal conseguimos nos controlar. Imagina controlar uma outra pessoa, com quem ela tá, o que ela tá fazendo, que horas que ela foi, que horas que ela voltou. Repito, nós somos seres sociais. É comum que nós vamos nos relacionar com outras pessoas durante o dia, com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho. É normal que aconteça. Agora, se temos dentro do relacionamento desequilíbrio, não estamos em paz para que o outro esteja também tendo as suas interações, e nós passamos a viver perseguindo, passamos a uma crise de ciúme atrás da outra. Nós temos muito transtorno de ansiedade por conta de crises de ciúme. Porque a pessoa vive muito mais a vida do outro, ela tá o tempo todo. Me manda a localização atual, me manda aquela localização que a gente sabe aonde tá a pessoa o tempo todo, porque a pessoa tá com o celular. Me manda a sua localização, eu quero ver, faz um vídeo, deixa eu ver onde você tá, com quem que você tá. Mentira, você tá mentindo pra mim, você não tá aí, você não tá fazendo isso. E a gente vai falando isso tudo pra nossa mente. Ela vai entendendo, ela vai ouvindo. Aí ela vai mandando comando. Se você manda isso, você não tá aí, você tá mentindo, eu vou desarquivando preocupações.
uma atrás da outra. Então é como se liberássemos assim, 200, 300, 400 arquivos de uma vez dentro da nossa mente, buscando entender o que está acontecendo, por que aquela pessoa está daquele jeito. Muitas vezes não dá para saber e sufocamos a outra pessoa tentando adivinhar ou saber o que ela está fazendo. A nossa mente não aguenta. Chega um ponto que tem, por exemplo, uma crise de ansiedade. Eu não sei por que eu tô assim. O corpo todo treme. A cabeça trava. Temos crises e crises de choro. Porque não conseguimos olhar para nós. Estamos muito mais preocupados com aquela outra pessoa. Se nós não resolvermos os nossos conflitos, se nós não conseguirmos lidar bem no nosso relacionamento com aquela pessoa que escolhemos viver, que escolhemos passar dias e anos ao nosso lado, se isso não for saudável, a nossa mente, ela vai chegar um momento que vai responder a isso de alguma forma, através das suas somatizações, através de diversos problemas de saúde, que ela tá informando, ela tá dizendo, não tá legal, eu não tô feliz, você não tá feliz, não estou bem, não tá legal o jeito que você tá vivendo. Resolução de conflito é fundamental para termos saúde mental e saúde emocional. Relacionamento precisa ser equilibrado, precisa ser saudável. Não estou dizendo que isso vai acontecer o tempo todo, de forma alguma. Nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos, nós brigamos, sim, mas é como fazemos isso que faz a diferença. Como resolvemos o conflito? Como verbalizamos o problema que nós temos? Nós gritamos ou nós conversamos? Quando eu vou falar com o outro, eu generalizo dizendo que aquela pessoa é aquilo o tempo todo, ou eu pontuo, isso que você fez não foi legal. Isso me fez mal. Eu me senti assim. Resolver conflitos no relacionamento é fundamental para termos saúde mental. Combinado? Sem boas relações humanas não pode haver qualidade de vida. Porque nós somos seres relacionáveis, somos seres sociais. E se isso não estiver de forma saudável, é como se estivéssemos sempre com alguma coisa nos incomodando, dizendo, tá errado, tá errado. Certo? Combinado? Então, um grande abraço, obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.